E aí, galera massa do Deu a Louca na Matemática! Aqui quem fala é o professor Jefferson e na aula de hoje, gente, nós iremos estudar operações com números inteiros. Então vamos lá estudar a adição, a multiplicação e a divisão com números inteiros. Se liga aí na nossa aula, se liga no moral! No vídeo passado aí, eu ensinei a vocês o que são números inteiros, um pouco da história. Na verdade, nós vamos ampliar o nosso estudo, estudando as operações, né, como é que se faz soma, multiplicação e divisão com os números inteiros. Então, desde já, eu peço que vocês aí, vão lá e se inscrevam no meu canal, beleza? Então, o primeiro tema que nós iremos estudar é a adição com números inteiros, certo? A primeira coisa é esse lembrete aqui, Nós iremos lembrar um pouco da história lá. O sinal de mais nos dá a ideia de ganho e pagou, né? Quando se refere ao pé da história mesmo, a ideia das relações comerciais, né? Essa ideia de ganho e pagou, sinal de mais, certo? O sinal de menos, devendo ou perda, indica isso, que a pessoa está devendo ou está... Nós iremos utilizar muito essas relações aqui que nós fizemos na aula passada. Então, vamos lá. Então, alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui R$14. Esqueçam esse mais aqui. Mas eu estou devendo... vamos lembrar aqui, eu tenho R$14, mas estou devendo R$8. Então, se eu estou devendo R$8, eu paguei 14 e ainda me restou quanto? Né? Ainda me restou quanto? Vamos ver, pensa aí um pouquinho. R$6, né não? Vamos ver aqui, esse segundo exemplo. Eu estou devendo R$8 e depois eu passei a dever mais 7 também. Estou devendo 8 e passei a dever mais 7. Então, ao todo, eu estou devendo quanto? Pensa aí um pouquinho comigo. Quem respondeu que a pessoa está devendo menos 15, acertou, ok? O terceiro exemplo, eu tenho R$2 e ganhei mais 6. Então, o sinal de mais indica ganho aí, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho 2 e ganhei mais 6, quem respondeu aí 8, acertou, beleza? Vamos ver o último exemplo. Eu estou devendo R$20. Mas eu fui lá e paguei 12. Então, eu ainda continuei devendo. Pensa aí um pouco. Quem respondeu menos 8, acertou. Beleza? Então, em suma, o que nós iremos verificar na adição é isso aqui, pessoal. Quando os sinais forem iguais, a gente vai somar e vai repetir o sinal. Vamos ver esse exemplo aqui. O exemplo 2. Eu tenho menos 8, menos 7. Sinais iguais, o que é que eu fiz? Eu somei 8 mais 7 e repeti o sinal. Quando os sinais forem diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Vamos ver aqui o último exemplo. Eu tenho menos 20 mais 12. O que é que eu fiz? Como o 20 e o 12 têm sinais diferentes, pela regrinha, eu vou subtrair e vou dar o sinal do maior. O maior é 20, então 20 menos 12, 8, e o sinal ficou o sinal do 20, o negativo, beleza? Vamos passar para o próximo. Multiplicação. Então, na multiplicação a gente tem também algumas regrinhas de sinais que devemos respeitar. Essas regrinhas a gente não pode confundir com as regrinhas de adição, ok? Então, na multiplicação de números inteiros, nós iremos observar duas coisas. Quando os números tiverem sinais iguais e quando os números tiverem sinais diferentes. Quando os números tiverem sinais iguais, o produto, ou seja, a gente tem que lembrar que se eu tenho uma multiplicação de dois números ou mais, o produto é o resultado dessa multiplicação. Então, quando eu falo produto positivo, eu estou dizendo que o resultado da multiplicação é positivo, certo? Quando os sinais desses dois números forem diferentes, o produto vai ser negativo, ou seja, o resultado vai ser negativo.
É importante a gente lembrar que quando eu falo sinais iguais, eu estou, na verdade, olhando para um par de números. Eu estou multiplicando dois números, certo? Ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho aqui, ó, 24 vezes 3. Perceba que quando o sinal não aparece, esses dois números, né, eles são positivos, certo? Não aparece o sinal, mas o mais está lá subentendido que esses números são positivos. Então, eu tenho uma multiplicação de dois números com sinais iguais. Pela regra, o produto vai ser positivo. Então, ó, eu vou multiplicar e o meu produto vai ser positivo. 24 vezes 3. Pensa aí um pouco comigo. Quanto é que vai dar? Quem respondeu 72 acertou, beleza? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, menos 15 vezes menos 2. Em qual dessas duas regras essa operação que eu estou fazendo se encaixa? Isso mesmo, pessoal. Sinais diferentes. Eu tenho dois números que estão sendo multiplicados, cujos sinais desses dois números são sinais diferentes, gente. São sinais iguais, ó. Quase que caímos na pegadinha aqui, ó. O 15, o sinal é negativo, e o 2 também, o sinal dele é negativo. Então, ainda está aqui na primeira regrinha, né? Sinais iguais, o produto vai ser positivo. Não confundamos lá na regrinha de adição. Quando os sinais na adição forem iguais, a gente vai somar e repetir o sinal. Aqui não, ó. A gente vai multiplicar e o sinal do produto vai ser positivo, certo? Preste atenção na regrinha. Então, ó, vamos multiplicar 15 vezes 2. 15 vezes 2 é 30. E a resposta, o produto vai ser positivo, mais 30, certo? Eu não preciso colocar o sinal de mais aqui, ok? Outro exemplo. Menos 12 vezes 4. Em qual dessas duas regrinhas essa situação aqui se encaixa, gente? Muito bem, sinais diferentes. Então, o menos 12 e o 4 têm sinais diferentes. Então, o que é que a gente vai fazer? Multiplicar, só que o produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação vai ser negativo. Então, vamos pensar aí comigo. 12 vezes 4 dá quanto, gente? 48, né? Só que vai ficar o resultado, como os sinais são diferentes, o resultado vai ficar negativo. Menos 48, certo? A divisão. Como a divisão é o inverso da multiplicação, as regrinhas são as mesmas, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Também a gente vai olhar duas situações quando os sinais dos números forem iguais e diferentes. Então, ó, quando o sinal dos números forem iguais, então o resultado da divisão vai ser positivo. Quando os sinais forem diferentes, o resultado da divisão vai ser negativo. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo, nós temos 12 dividido por 3. Em qual dessas duas regrinhas essa operação de divisão se encaixa? Olhando sempre para o sinal dos números que estamos trabalhando aí na nossa divisão. Então, ó, quem respondeu aí, quem acha que é a regrinha dos sinais iguais, acertou, né? Então, nessa regrinha, nós iremos dividir e o resultado da divisão vai ser positivo. Muito bem. Então, ó, eu vou dividir 12 por 3. Quem responde aí? 4. Quem respondeu 4 acertou. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, menos 100 dividido por menos 50. Vamos pensar em qual dessas duas regrinhas essa operação de divisão se encaixa. Se é na primeira, números que têm mesmo sinal, ou se é na segunda, que tem os números com sinais diferentes. Pensa aí um pouco. Pensou? Se você pensou que essa operação se encaixa aqui nos sinais iguais, acertou, tá? Então, a gente vai dividir e o resultado da divisão vai ser um número positivo. Então, ó,
Menos 100 dividido por menos 50, a gente vai dividir 100 por 50, que dá 2, e esse resultado vai ser positivo. Então, quem respondeu 2 aí, tá certinho, ok? Vamos ver um outro exemplo agora. Menos 48 dividido por 4. Em qual dessas regrinhas essa operação se encaixa? Na segunda, né? Sinais diferentes. Então é isso, gente. Nós iremos dividir 48 por 4, só que como esses dois números têm sinais diferentes, o resultado dessa divisão vai ser negativo. Vamos pensar aí, 48 dividido por 4 é quanto, gente? É 12, né? Então, ó, como os sinais desses dois números são diferentes, o resultado vai ser negativo 12. Então, quem respondeu aí comigo negativo 12, acertou, beleza? Vamos para o último exemplo. Neste último exemplo, nós também temos aqui essa situação de números com sinais diferentes. Ó. Então, o que é que a gente vai fazer, gente? Vai dividir e o resultado vai ser negativo, não é isso, gente? Então, ó, menos 64 dividido por 8, vamos pensar aí. Menos 64 dividido por 8. Você pode pegar um rascunho aí no caderno e fazer a divisão. Você vai chegar aqui no resultado, que é 8, certo? 64 dividido por 8 é 8. Então, ó, só que como esses dois números têm sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, menos 8, certo? Menos 8 está aqui. Então, vamos para o próximo slide. Nas expressões numéricas, a gente tem sempre que respeitar essas duas regrinhas. A primeira é a ordem de operações e a segunda é os agrupamentos, que são os parênteses, conchetes e chaves, ok? Então, vejam só. Nessa primeira, com relação às operações, então sempre, gente, sempre nós iremos resolver as divisões, depois multiplicações. E por último, só por último, nós iremos responder as adições e subtrações. No caso dos agrupamentos, ou seja, expressões que estão dentro de um conjunto maior, então a gente vai responder primeiro as questões dentro dos parênteses, depois dos colchetes e depois das chaves. Teve um erro aqui no slide que eu esqueci de apagar esse trecho. Mas independentemente dessa ordem, o que nós devemos observar é o seguinte, que iremos resolver essa ordem de agrupamentos sempre de dentro para fora, certo? Vamos entender basicamente isso nos exemplos que eu vou trazer aqui. Primeiro exemplo, eu trouxe essa expressão aqui. Ó. Então, qual é a ordem que nós iremos resolver? Nós iremos resolver, pessoal, primeiro os parênteses. Ó. E percebam que a primeira coisa que eu vou fazer é justamente resolver o agrupamento, ou seja, a expressão numérica que está dentro dessa outra expressão maior aqui, ó, 38, que está dentro das chaves, certo? Então, ó, primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses, depois eu vou abrangendo, ó, vou para a expressão que está maior, que é maior que o que está dentro do parênteses, ou seja, está dentro aqui dos conchetes, ok? E só depois eu amplio isso, vou para resolver o que está dentro das chaves. É basicamente isso que eu vou fazer, eu começo dentro para fora, sempre isso, de dentro para fora, ok? Então primeiro eu vou resolver isso que está aqui dentro de vermelho, está dentro do parênteses, certo? Então como está aqui, ó, primeiro vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Então resolvendo isso, gente, nós... O que não iremos mexer, nós repetimos, certo? Como nós iremos resolver apenas o que está aqui dentro do parênteses, o resto da expressão nós repetimos do mesmo jeito. Então, repete o 38. Nós só, na verdade, iremos mexer com o que está dentro do parênteses. Então, a primeira coisa que eu fiz, lembra, ordem de operações, sempre resolve primeiro a divisão. Então, eu dividi, ó, menos 143 dividido por 11. Números com sinais diferentes, lembra da regrinha de divisão de números inteiros? Sinais diferentes, resultado negativo. Então, ó,
143 dividido por 11 dá menos 13, certo? Menos 13, resultado da divisão, somei mais 7 aqui. Porque eu poderia fazer isso logo aqui direto, mas eu resolvi representar o mais 7 para a gente fazer passo a passo, tá, gente? Depois eu coloquei o resto e repeti o resto da expressão. Vamos continuar aqui. A gente percebe que ainda tem um parênteses lá, né? A ideia é eliminar esses agrupamentos pouco a pouco, sempre de dentro para fora. Então eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tá? Menos 13 mais 7, percebo que tem sinais diferentes, então vai subtrair e dar o sinal do maior. Então por isso que apareceu aqui, ó, o menos 6, tá? Menos 13, eu estou devendo R$13 e pago 7. Então eu ainda fico devendo, ó, devendo, sinal negativo, fico devendo R$6. E aqui, ó, eu já coloquei o menos 10. Por quê, gente? Resolvi a multiplicação aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Então o sinal aqui negativo eu só repeti, tá bom? E o resto eu repeti. Repeti o 38, que eu não mexi com ele. E repeti o 2 aqui. Vamos lá, né? Agora eu eliminei os parênteses, certo? E restou dois agrupamentos aqui, ó. As chaves e os colchetes. Como o colchete está dentro das chaves, então começa resolvendo por ele, certo? Então, ó, nós iremos resolver agora a expressão que está dentro do colchetes e, por último, a que está dentro das chaves, ok? Então, vamos lá. Então, ó, resolvendo o que está dentro do colchetes, nós estamos devendo R$6. Depois fizemos lá na barraca do seu Mané e fomos lá e compramos, né, fiado, mais R$10. Então, estávamos devendo 6, depois passamos a dever mais 10. Então, ao todo, nós estamos devendo R$16, tá bom, gente? Então, como eu só estava interessado em eliminar o que estava dentro do colchetes, eu repeti o resto da expressão do mesmo jeito que estava. Por que os parênteses, pessoal? Porque, ó, quando eu resolvi menos 6, menos 10, sinais iguais, soma, repete sinal. Quando toda vez que o número for um número negativo, numa expressão eu coloco ele entre parênteses, tá bom, gente? Toda vez que o número for negativo. Como foi menos 16, parênteses nele, ok? Vamos lá para o próximo passo, que é justamente eliminar esse parênteses. Perceba que eu tenho mais fora aqui do parênteses, então, ó, tudo que estiver dentro do parênteses permanece com o mesmo sinal. Então, ou a gente pode fazer, ó, mais com menos, menos. É subtração, ok? Então, vamos lá resolvendo isso. 38 menos 16. Eliminei o parênteses, ok? E repetiu a dividido por 2 ali que estava fora do colchete, não me interessava. Então, eliminar agora o colchetes por último, né? 38 menos 16 vai dar quanto aí, gente? Pensa aí um pouco comigo. Vai dar 22, não é isso? Então, 22 dividido por 2, 11, beleza? Vamos agora para um próximo exemplo para a gente concluir nossa aula. Então, eu tenho aqui um negócio brabo, você pode estar se desesperando aí, né? Mas vamos pensar aqui um pouco comigo. Esqueça que tem uma raiz quadrada aqui. Eu tenho a raiz quadrada de índice 2 e o radiando é essa expressão que está dentro da raiz, ó. Esse breguesso todinho aqui, gente, vocês podem observar e pensar aí, eita cebola, me lasquei, mas não se preocupe. A regrinha é a mesma, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses, ou seja, a expressão que está lá no interior do todo, certo? Depois a gente vai abrangendo aí para os colchetes para depois ir para as chaves, certo? Ordem de operações, primeiro divisões, depois multiplicações e só depois adições e subtrações, ok? Pausem o vídeo aí e tentem resolver, beleza? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós iremos resolver é o que está dentro do parênteses. Então, ó, dentro do parênteses eu tenho menos 12 dividido por 4 vezes 20. O que é que eu vou resolver aqui primeiro, gente?
ordem de operações. Primeiro, divisão. Então, ó, menos 12 dividido por 4, perceba que esses números têm sinais diferentes. Então, na divisão, vai ficar negativo, certo? Então, 12 dividido por 4, menos 3. Por que ficou negativo? Porque ó, eu tenho 12 negativo, 4 positivo, sinais diferentes, resultado da divisão negativo, ok? E repetir o 20 aqui, vezes 20, beleza? O resto, repetir do mesmo jeito que estava. Nós agora iremos resolver o que está dentro dos colchetes, certo? Percebe que dentro do colchetes aqui eu tenho uma multiplicação, ó, menos 3 vezes 20. Já vão pensando aí o que é que eu vou fazer. Perceba que eu tenho uma multiplicação de dois números que têm sinais diferentes. Então, o produto vai ser negativo ou positivo, gente? Negativo, né? Sinais diferentes, resultado negativo, ok? Então, vamos lá. 3 vezes 20 vai dar 60, vai ficar menos 60. Tá aqui dentro do parênteses, menos 60. Por que eu coloquei os parênteses? Porque o resultado foi um número negativo. E lembra? Parênteses nele. Beleza? E agora eu vou resolver o que está finalmente dentro dos colchetes. Ok? Então aqui, ó, perceba que eu tenho um sinal negativo antes do parênteses. Então, isso indica que eu vou mudar o sinal dos números que estão dentro do parênteses. Se o cara é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, ó, quando eu tirar o menos 60 do parênteses, ele vai sair positivo, por conta do sinal aqui de menos. Ou a gente pode fazer, ó, menos com menos, mais, ok? Então, vamos lá. Vai ficar 50 mais 60, 110, certo? Tá aqui, ó, 110 dentro do colchete. Vou resolver agora o que está dentro das chaves. 110 mais 10, apareceu aqui, ó, 120. Perceba que eu repeti o 24 sempre, ó, porque o 24 estava fora dessa expressão que estava chaves, então não mexo com ele. Então fui repetindo. Quando eu não mexo, eu repito do mesmo jeito que estava, ok? Então, ó, vou mexer agora com 24, né? Porque eu eliminei todos os agrupamentos, eliminei os parênteses, os colchetes e as chaves. Aí agora só restou 24 mais 120, que vai dar 144. Aí agora sim, eu vou pensar aqui na raiz quadrada de 144, que vai ser 12. Essa foi um pouco difícil, mas um pouco trabalhoso, né, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Abraços e até mais!